Em 1990, teve início um dos projetos mais relevantes da nossa ciência contemporânea, o Projeto Genoma, que envolveu mais de 5.000 cientistas e 250 laboratórios de diversos países para mapear os genes humanos. E o que isso significou na prática? Ao conhecer o mapeamento genético, foi possível decifrar os códigos que mostram os nossos potenciais positivos e possíveis riscos de adoecimento, por exemplo. Mas há uma corrente que defende que o nosso estilo de vida influencia diretamente as nossas expressões gênicas. E mais, que é possível modular e influenciar o nosso perfil genético. É por isso que hoje eu converso com a Patrícia Caram, pesquisadora de Dáquila Pesquisas, que tem dedicado as suas pesquisas no entendimento de como aspectos ligados à alimentação, à atividade física e à suplementação influenciam de fato a forma como os nossos genes se manifestam. Muito bem, Patrícia. Primeiramente, muito obrigada por ter disponibilizado a sua agenda para estar aqui com a gente. Esse assunto é dos mais curiosos, né? Exatamente, eu que agradeço. É uma imensa honra estar aqui e é muito curioso mesmo. Sabe por quê? Quando eu estava pesquisando sobre esse tema para a gente conversar hoje, eu fiquei me lembrando das minhas aulas lá de biologia. Nas aulas de biologia eu aprendia que o nosso perfil genético, os nossos genes são imutáveis. A gente vinha com essa configuração. E eu até me recordo que lá no Projeto Genoma tinha uma questão ética, que se a gente soubesse a predisposição genética, isso poderia ser um mecanismo de exclusão. Exatamente. Mas aí, se a gente pode mudar a nossa expressão gênica, isso muda um pouquinho. Começa contando pra gente o que é expressão gênica, o que é poder mudar a nossa expressão gênica. Exatamente, Carol. É um tema bem, acho que traz bastante questionamentos, perguntas, porque na verdade foi se falado durante muito tempo que a hereditariedade, as expressões de genes, aquilo que a gente herda dos nossos pais, dos nossos ancestrais, são imutáveis, que são coisas que não podemos mexer. E na verdade não é bem assim. Os estudos de hoje comprovam que a gente consegue sim exaltar expressões gênicas positivas e conseguir mais ou menos silenciar ou deixar quietinha aquelas expressões gênicas que não são tão boas assim. Opa, isso é muito bom, hein? Exatamente. Eu acho que é um avanço para nós, cientistas, pesquisadores que querem levar para a humanidade uma qualidade maior de vida, um jeito da gente aproximar a ciência das pessoas. Porque, na verdade, eu acho que a ciência que não é aplicada, ela não tem utilidade nenhuma. Então, a gente precisa pegar esses longos anos de pesquisas, essas pessoas que abriram frente de pesquisa para a gente e trazer para o nosso dia a dia. Eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui hoje, mostrar que essas palavras que são um pouquinho mais difíceis, que a engenharia genética, que as coisas da genética não estão distante da gente. Muito pelo contrário, elas estão nos atos do dia a dia, nas escolhas que a gente faz diariamente. Ela pode mudar a sua expressão gênica. Isso é muito legal, porque quase que empodera as pessoas, de que aquilo que nasceu com a gente pode se desenvolver ou aquilo que não é bom na gente nós podemos atenuar. E aí, Patrícia, o que eu achei bacana é que a atividade física, o estilo de vida, de uma maneira geral, influencia muito como os nossos genes vão se manifestar. Conta pra mim um pouquinho como é que é isso na prática, Tipo, uma pessoa muito sedentária, como é que vai se manifestar a expressão gênica dela ao longo da vida dela, de acordo com esse estilo? Exatamente. Existe uma frente de pesquisadores que já conseguiram comprovar em algumas universidades fora do Brasil e até mesmo aqui no Brasil. Existe uma universidade na Carolina do Norte que faz pesquisas diárias, onde tem um centro específico para tratar desse tipo de assunto, que são as expressões gênicas através da nutrigenômica, que a gente fala, que é a nutrição e o estilo de vida, o sedentarismo, ou se você é um atleta, como que você vai fazer com que o que você herdou dos seus familiares vai se tornar benefício para você ou se vai se tornar um empecilho, ou talvez até uma coisa que transpõe
né? Vai aumentar o seu limiar, né? Vai aumentar o limite que você pode ir. Então tudo isso você modula. A gente modula as expressões gênicas através da alimentação, atividade física e estilo de vida, principalmente o modo de você pensar e interagir com as coisas que você traz para dentro do seu corpo físico. Está tudo interligado, Carol, na verdade. Você precisa mudar o seu jeito, a sua forma de pensar, a sua atitude mental, que eu sempre digo, você tem que ter uma atitude mental positiva para com você e para com o que você vive no seu universo. E você precisa adotar atos e disciplinas que você tem que ter no exercício físico, na atividade física, no estilo saudável de vida. Você tem que adotar hábitos que são contínuos na sua vida. Então você tem que voltar a sua alimentação para uma alimentação que vai fazer com que a resposta genética do seu corpo atue com a forma que você está dando impulsos, né? Na verdade, então atividade física, alimentação são impulsos que vão modular a sua genética para te ajudar ou para te atrapalhar. Aí a escolha é sempre nossa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tenho, por exemplo, um perfil, né, que faço atividade física diariamente, cuido da minha alimentação, enfim, se eu tenho um estilo de vida bacana, um estilo de vida saudável, eu consigo silenciar uma provável doença que estaria na minha configuração original genética? Sim. É disso que a gente está falando? É disso que a gente está falando. É isso que a Universidade da Califórnia está estudando? Exatamente isso, Carol. Através do nosso comportamento, do nosso jeito de conduzir a nossa vida, a gente vai mudar a expressão gênica. E isso é uma decisão nossa, na verdade, né? Porque a gente tem que se posicionar e através do nosso posicionamento com a gente mesmo, com a disciplina que a gente vai ter relacionada à atividade física, à alimentação, à suplementação, é que vai modular a nossa expressão gênica. É que vai fazer com que a gente dê uma potencializada nas nossas expressões gênicas benéficas, que vão ajudar a gente a ter uma longevidade de vida saudável, que eu sempre falo que a gente tem que envelhecer sem os danos do envelhecimento. Então, a nutrigenômica vem para isso. Ela vem mostrar que cientificamente já foi provado um jeito de você modular seus próprios genes através do seu estilo de vida, da alimentação que você tem, da forma com que você pensa, porque os pensamentos também interagem e criam fatores que vão ser diretamente relacionados àquilo que você vai conseguir de benéfico para a sua própria vida. Bom, Patrícia, aí você entra num ponto-chave, disciplina. Exatamente. Eu estava lendo sobre Nicholas Spitzer recentemente, né? Nós até falamos sobre ele no TVCH Notícias, e ele falava que para a gente modular os nossos pensamentos, ativar a nossa mente, a nossa atividade física precisa ser feita com constância. Como é que isso se reflete na lógica dos genes, na lógica da modulação genética? Então, eu achei super interessante essa sua notícia, eu assisti e vem de encontro exatamente com essas outras pesquisas. Eu sempre falo que o mundo científico se mesmo sem estar se comunicando no mesmo período de tempo. Um estudo científico acaba sempre embasando ou um novo ou um anterior que já existia. Então, o que esse cientista comprovou é que precisa de períodos, precisa de disciplina, precisa de que você se esforce cada dia um pouquinho, que não adianta você fazer, não, hoje eu vou me dedicar para o exercício físico, mas os outros 6 dias da semana eu não vou fazer nada. Vou enfiar o pé na jaca. Exatamente. Você não vai ter um resultado, porque os estímulos, as respostas do nosso corpo fisiológico, bioquímico, ele depende de períodos, de longos períodos de exposição, que a gente fala. Então você tem que expor a sua informação genética há no mínimo 6 meses a 1 ano, de disciplina em relação ao que você quer para você poder fazer essa modulação genética. Então eu não consigo, eu vou adotar. Óbvio que eu sempre falo para as pessoas, não encare isso como uma coisa assim super intransponível, ou eu não vou conseguir. Não, muito pelo contrário. Eu sempre digo para os meus pacientes, ou até para as pessoas que sempre vêm procurar, que faz a mudança de hábito, 1 hábito por semana, no final do mês você vai ter 4 hábitos modificados, no final de 3 meses você vai ter uma infinidade de hábitos. E isso vai ser mais sutil,
mais leve para você. E no final de um ano você vai ter vários hábitos que não eram muito bons para sua carga genética, transfigurado ou transposto, que a gente fala, em hábitos bons para sua carga genética e hereditária. Então, no período de um ano, você pode fazer evoluções que você não fez a vida toda, porque você estava a vida toda tendo hábitos que não eram condizentes com a sua carga genética. Opa. Isso é muito interessante. Pessoal, boa sugestão. Um hábito por semana para poder modificar todo o nosso condicionamento, porque esse condicionamento veio ao longo de muitos anos, né, Patrícia? Exatamente. E às vezes a medida radical a gente não consegue sustentar. Não, precisa exatamente ter essa sutileza nessa transposição de hábitos, até para que não fique maçante para a pessoa que está tentando mudar, nem estressante, porque o estresse também leva, né, nossas informações genéticas, e o estresse do dia a dia, o estresse que a gente está ligado com o pensamento, com a emoção, ela interrompe ou ela também modula a sua genética para o lado ruim. Então a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos, com a atitude, de forma leve, você vai modificando, e em torno de um ano, por exemplo, eu tenho 39 anos, então eu tive um estilo de vida durante muito tempo de um jeito, e se eu me permitir fazer essa mudança, uma mudança por semana, durante um ano eu vou ter muita mudança benéfica e que eu vou sentir através dos sinais do meu corpo, né? O corpo fica, você percebe que você fica mais ativa, você fica mais concentrada, você parece realmente que você silencia aquilo que não te fazia muito bem e valoriza aquilo que te faz bem sem você saber, porque você começa a perceber que você está tendo respostas imunológicas. Por exemplo, eu já tenho mais de 5, 6 anos que eu não pego gripe. São coisas que você vai imunomodulando, que a gente fala, através das expressões gênicas, através do seu jeito diário de conduzir a sua própria vida, que depois de um período grande você fala assim, nossa, eu vejo as pessoas pegando gripe, você fala assim, nossa, eu nunca mais aconteceu isso comigo. Então tem que ser devagar, tem que ser sutil, tem que ser legal, que ser perene, mas né? tem que ser para sempre. Tem que ser para sempre. Tem que ser pra e sempre. aí, você falava também das emoções, né? E a própria neurociência vem trazendo a cada dia público mais e mais evidências de como as nossas emoções afetam o nosso físico. Exatamente. Né? E a expressão gênica também é influenciada por essas emoções. Totalmente, Carol, totalmente. As emoções estão diretamente ligadas com as expressões gênicas e como vai se comportar o nosso processo, o nosso sistema fisiológico. A gente tem que entender que nosso corpo é cheio de moléculas e que a neurociência hoje já conseguiu comprovar que o pensamento, a atitude verbal, né, se você tem uma atitude de pensamento positivo, uma atitude de pensamento negativo, você modifica moléculas de água, moléculas de areia. Então, assim, o que eu acho super interessante é que a gente tem que correlacionar essas pesquisas com o nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico, a gente está cheio de moléculas, então se você tiver uma atitude mental negativa, você com certeza vai fazer com que o seu organismo não avance o tanto que ele precisa avançar, não desenvolva, porque na verdade eu acho que desde que a gente nasce a gente está no processo de desenvolvimento, e se você pega esse processo de desenvolvimento e traz ele de uma forma mais adequada, de acordo com os genes que você herdou, você consegue prolongar a sua vida de forma mais eficaz e sem os danos que o envelhecimento pode trazer, sem fazer isso com que isso seja precoce na sua vida. Isso que você traz, assim, pelo menos para os leigos, né, e eu me enquadro nos leigos, me parece um conceito muito inovador. E aí eu fico com a dúvida de como é que tem sido essa interlocução com setores talvez aí mais conservadores da comunidade científica. Como é que tem sido essa aceitação? Exatamente. Eu acho que tudo que passa por um processo de mudança requer um pouquinho de cuidado, ou até algumas frentes olham com um pouquinho mais de retidão, e outras frentes já olham embasada com esses outros estudos que já vem, muitos anos a gente vem percorrendo esse caminho, né, Carol? A gente vem buscando aumentar a qualidade de vida do ser humano, trazer isso para bem perto do dia a dia, do cotidiano. Então, assim, a gente tem frentes que já conseguiram transpor, assim, de forma muito benéfica, que já estão lá na frente. Tem alguns que são mais conservadores, que estão olhando de forma, assim, um pouquinho mais conservadora, mas eu acho que tudo está sendo muito para o bem, assim, tudo está servindo para a gente ir para o caminho que é um bem de todos,
na verdade, né? Porque se a gente for buscar nas civilizações antigas, existiam as pessoas que viviam muitos anos, os Matusaléns, durante muitos anos de forma plena. Então a gente se pergunta, né? Como é que será que eles faziam isso? A gente tem que, o pesquisador, ele precisa olhar um todo. Ele precisa olhar o passado, o presente e o que a gente vai construir para um novo futuro. Falando em futuro, aonde você espera que essas pesquisas nos levem, né? Levem a população? Eu espero que ela nos levem à cura total das doenças, o aumento de expectativa de vida, o aumento significativo da qualidade de vida das pessoas, a diminuição, a cura de todas as doenças, você conseguir viver de forma plena na sua totalidade, né? Mantendo o equilíbrio da mente, do corpo, de tudo que você construiu para si. Porque eu acho que fica muito vago para as pessoas viverem um período de tempo sãos ou de uma forma que eles se considerem que estão 100% ativos e depois de um período de tempo, eu cheguei nos meus 50 anos, eu já tenho que me conformar a ficar velhinho e não produzir aquilo que eu produzia. Quem nunca escutou aquele ditado, né, que a única certeza que a gente tem nessa vida é da morte. Exatamente isso que nós pesquisadores então, estamos fazendo, né? Exatamente isso. Eu acho que talvez essa não seja a nossa única certeza. Talvez a gente possa ter uma segunda opção aí, que não seja a morte prematura, né? A morte precoce. Eu acho que os estudos científicos que são voltados para as civilizações antigas já trouxeram documentado que existiam civilizações que conseguiram viver, até porque eles dizem que a gente atinge um começo do início da nossa maturidade emocional aos 40 anos. Então, tem aquele velho ditado, a vida começa aos 40. Eu acho que a vida emocional, sim, a lucidez, a maturidade, a forma com que a gente enxerga as coisas e as pessoas à nossa volta, com certeza você tem um upgrade após aos 40 anos. Então, por que o corpo físico não pode acompanhar? Por que a sua mente não pode estar 100% ativa para você aproveitar dessa lucidez e desse discernimento que a maturidade te trouxe? São essas perguntas que fazem a gente, né, nós os pesquisadores, buscar aumentar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E parece muito vanguardista, né? Muito inovador, mas existem faculdades, universidades aí mais tradicionalistas que começaram a gostar desse conceito. Você falava da Universidade da Carolina do Norte. Exatamente, é uma universidade ela tem departamento. Ela tem um departamento específico, é um prédio enorme e são estudos feitos 24 horas por dia sobre a nutrigenômica, sobre a modulação dos genes através da expressão gênica que o nosso corpo pode ter. Então, assim, o nosso que está diretamente ligado. Então, pessoas ficam lá nessa universidade, sendo expostas a um tipo de alimentação específica, a um tipo de exercício físico durante períodos de tempo, e aí se é comprovado isso de forma científica através dos exames clínicos que são feitos, que a gente consegue alterar a expressão gênica dessa pessoa. É muito interessante, né? Muito interessante. E é uma solução, e essa é a parte que eu mais gosto, mais admiro das pessoas que querem pesquisar. É você pensar a pesquisa aplicada à prática, Exatamente. aplicada a uma melhoria objetiva e efetiva na qualidade de vida das pessoas, né, Patrícia? Porque o que adianta a gente ficar lá nos livros, se isso não traduzir numa melhoria real, né, na vida da gente? Exatamente. Eu tenho uma premissa que é sempre, eu falo que conhecimento acumulado para si, ele não tem valia nenhuma. Porque quando a gente ensina, a gente aprende mais. Quando a gente repassa aquilo que a gente aprendeu, você forma aqui mais ou menos um esquadrão potencializado daquilo que você está passando, daquilo que você está buscando. E eu acho que o que diz respeito à saúde, a benefício físico e emocional, ele tem que ser repassado, ele tem que ser reproduzido. É um legado que a gente precisa deixar para as futuras gerações, para que elas encontrem um novo jeito, uma nova forma de se trilhar esse caminho, que não precisa ser tão assim como a gente já sofreu no passado. Eu acho que existem melhorias, as melhorias são contínuas e elas precisam ser aplicadas, elas precisam ser trazidas para o mundo real. Assim como foi no passado longínquo, né? Porque as civilizações antigas um dia fizeram esse percurso, como você mesma disse. Exatamente. Então a gente olha para o futuro, mas ao mesmo tempo resgatando um período anterior aí da história
do ser humano aqui na Terra, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque nós pesquisadores, a gente tem um pé do olho no futuro, um olho aqui no presente e um olho no passado, porque são informações que se cruzam, que se comunicam, que se interligam e faz a gente ter mais certeza daquilo que a gente vem pesquisando, vem buscando, né? E eu acho que todo ser humano, ele merece ter a dádiva de escolher se ele quer ficar realmente com essa premissa de que todo mundo tem certeza que a morte vai chegar, ou se ele pode escolher um novo caminho. Eu sempre falo para as pessoas, você escolhe o que você constrói no seu próprio universo. Você escolhe o que está acontecendo com você agora. E através dessa comprovação científica de que nós podemos modular a nossa herança genética através de hábitos, nos mostrou mais uma vez aquilo que muitos neurocientistas e muita gente da área da ciência vem comprovando, que depende muito mais de nós mudarmos o meio que a gente vive do que do meio mudar a gente. Assim, a coisa de modular o nosso próprio universo pode parecer algo distante, né? Mas quando a gente pensa atividade física, alimentação, cuidados, emoções, isso só pertence a gente, só compete a gente mudar, né, Patrícia? Exatamente. Bom, Carol, você quer deixar alguma mensagem final para as pessoas que nos acompanham aqui na TVCH? Então, eu sempre digo para as pessoas, busquem algo que te faça bem, tente melhorar de dentro para fora. Você é a pessoa capaz de fazer com que o seu universo mude e fique de acordo com aquilo que você realmente se sinta bem, se sinta confortável. Eu acho que quando a gente está com a sensação de plenitude, de que aquela vida que você pertence, realmente você pertence a ela e que você realmente gostaria de estar fazendo exatamente o que você está fazendo hoje, ela é o atestado de que você está no caminho certo. E todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem o direito ao prolongamento da vida. Quem escolhe é você. Muito bom. Eu adoro quando o TVCH Entrevistas me surpreende, né? Um assunto, em princípio, meio distante, né? Genética. Sim. Né? Parece tão do universo científico e você traz aqui para uma prática nossa e empodera as pessoas que nos assistem, que nos acompanham agora, para que elas possam tomar decisões diferentes, né? E isso é muito bonito. É ver que um conceito que a princípio está distante, na verdade ele faz parte do nosso dia a dia e está aqui, ó, do nosso lado para a gente fazer a diferença. Bom, eu te agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar seus conhecimentos com a gente. Gostaria, inclusive, de deixar o canal aqui aberto para você trazer sempre para a gente as atualizações, porque o tema é bom, o tema é instigante e o tema é de interesse de todo mundo que quer avançar, quer buscar conhecimento. Sim. Então, muito obrigada, Patrícia. É sempre um prazer receber esse tipo de conhecimento aqui com a gente. E eu convido você que continue acompanhando as nossas entrevistas no TVCH Entrevista. É sempre uma grande oportunidade de mais conhecimento acessível para você. Até o próximo.